Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de atendimento, de fraternidade, acolhimento, de orações, de trabalhos. Um hospital, na verdade, tanto para os espíritos encarnados como para os desencarnados, né? Tem um ditado que diz que soldado de folga no quartel quer trabalho. Hoje não seria eu que estaria aqui na direção, mas o trabalho não pode parar, porque se aqui somos da ordem de 40, triplique o número de desencarnados que estão precisando aprender, estão precisando ouvir, estão precisando de ter essa palavra aqui. Hoje teremos nosso irmão Keuni Ranieri, da Federação Espírita Pernambucana, ele vai trazer o tema O Paralítico da Piscina. Na prece inicial, nós vamos ter o irmão Tawa, e na prece de encerramento, a Patrícia. E na direção dos trabalhos hoje, eventualmente, de Biriçaca, você já me conhece, né? Então, eu vou pedir que nós prestemos com bastante atenção o tema de hoje, para que nós possamos absorver esses ensinamentos que vão ser trazidos aqui, né? Então, eu vou passar a palavra para o nosso irmão Tawa. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e que possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo as vibrações amigas dos nossos guias, amigos espirituais, protetores, para que o nosso irmão Ranieri venha mais uma vez trazer a mensagem maravilhosa da doutrina espírita. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, Senhor, encarnados e desencarnados. Cada um de nós trazendo no fundo do coração um desejo de mudança, de reforma, de melhoras espirituais. Que possamos nessa noite, Jesus, ser merecedores desta mudança que nós viemos buscar em nosso próprio coração. E que no final desta reunião, Jesus, possamos voltar para os nossos lares alegres, felizes, por mais um dia do teu Evangelho em nosso coração. Assim sendo, em teu nome, Jesus, em nome de Deus, de Maria Santíssima, nossa querida mãe, nós devolvemos a palavra ao nosso amigo Tibiriçá, para que ele possa dar por iniciado os trabalhos da noite de hoje. Damos, damos então por iniciados. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens aqui presentes, boa noite a todos. Nossa, silêncio bem baixinho. Vamos tentar de novo, né? Quando a gente está na casa de Deus, temos que ter na alegria. Vamos tentar de novo. Gente, boa noite. Agora sim. Eu ouvi tudo que é Espírito falar, dá boa noite, menos nós. Mas eu queria externar o meu boa noite aos nossos amigos que assistem pelas mídias sociais da casa, externar o meu boa noite a vocês que estão aqui. É uma alegria retornar ao Caminhando para Jesus, para nós estudarmos mais um tema. Hoje é um tema que está na Gênese, e é um tema que é abordado por João, lá no capítulo 5, versículos de 1 a 15, que trata de uma passagem de Jesus, quando ele entra em Jerusalém para participar de uma das festas comemorativas em Jerusalém, e ao entrar por essa porta ele encontra um paralítico, e ele promove a cura. Todos nós, de alguma forma, buscamos a cura de alguma coisa. Alguns a cura do corpo, outros a cura do espírito, que é o principal. E estamos sempre nessa busca de harmonia, de equilíbrio do nosso ser, como espírito que te transmite no corpo, como ferramenta de trabalho nosso aqui no planeta. E como muito bem foi falado aqui pelo nosso irmão, a nossa casa é um hospital. Aliás, o planeta é um hospital. E como hospital acolhe aqueles que estão doentes. Muita gente diz, eu não estou doente, graças a Deus nunca tive doença, mas é doença do corpo. Muitas vezes a doença não é do corpo, a doença é do espírito.
e se reflete quando a gente menos espera, num desequilíbrio, numa raiva, numa briga, numa confusão, num desentendimento, num ponto de vista diferente. Aquela doença que você achava que não tinha, ela se manifesta. E aí nós começamos a entender e a perceber que nós não éramos tão sadios assim como pensávamos. Então eu queria externar esse abraço em nome da federação e todos vocês e convidá-los para a gente mergulhar nesse estudo hoje da passagem de Jesus, que está no Evangelho e que está na Gênesis, lá no capítulo 15. A Gênesis, que é um livro que é pouco estudado em virtude da sua complexidade, porque trata da ciência. É o último livro de Kardec. Ele vem a lume em 1868, ele é publicado em 1868, em 6 de janeiro, e esse ano ele completou 158 anos. Veja que a nossa doutrina não é tão velha assim, comparado com o cristianismo, 2000 anos, mas a nossa doutrina traz informações que nos tornam fortes diante de certas dificuldades da vida. Trazem para nós explicações que muitas vezes nós não encontramos tão facilmente quando lemos a Bíblia. E aí nós passamos a compreender o que Jesus veio fazer aqui e o que ele nos disse. Veja, é um desafio para nós entender o que é a cura, porque muitos de nós buscam a cura, mas não sabe o que vai fazer depois que for curado. Quando está sadio, muitas vezes não valoriza o corpo são. Quando está doente, faz promessa e tudo que é coisa para ficar curado. Mas quando se cura, muitas vezes não sabe agradecer e nem o que fazer com a cura. E isso aconteceu na época de Jesus, gente. Isso aconteceu porque muitos que travaram contato com ele foram curados por ele. E muitos que foram curados voltaram a fazer as mesmas coisas que faziam antes e voltaram a adoecer de novo. Não é o que acontece muitas vezes conosco? A gente quer ser curado, mas aí vem a pergunta: o que você vai fazer com a cura? O que você vai fazer depois que você for curado? Essa passagem de Jesus em contato com esse paralítico da piscina, ele só é relatado no Evangelho de João. Olha que coisa interessante. Dos 4 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas um retrata, reflete, externa, anota essa passagem de Jesus. O Evangelho de João tem uma característica muito especial. Por quê? Diferente dos outros evangelistas que relataram a vida de Jesus com foco, uma hora para os judeus, hora para os gentios, João, ele pega o evangelho dele e escreve depois de todos os outros. Vai ser escrito lá pelo finalzinho do século I, quando todos os outros evangelistas já haviam escrito a sua parte. E ele vai retratar um Jesus como Messias, esperado pelos judeus. Vai mostrar o que Jesus fez não como aquele milagreiro ou como um Deus encarnado, mas vai mostrar como um Messias que tinha um poder que estava escrito lá na Torá, no Velho Testamento, que os profetas anunciaram, que Jesus fez questão de relembrar todas as vezes que dialogou no Sinédrio, no templo. Os fariseus que não quiseram ver, Jesus mostrava, está escrito em Isaías, está escrito em Zacarias, está escrito ali, está escrito, mas os fariseus, que eram doutores da lei, não queriam ver. E aí João vai retratar essas passagens com uma profundidade e com uma sensibilidade espiritual enorme. E muitos de nós não têm, muitas vezes, paciência de pegar o Evangelho de João e lê-lo. Mas Kardec pega essas passagens, algumas no Evangelho segundo o Espiritismo, outras estudadas na Gênesis, para trazer para nós essas passagens e esses acontecimentos. E vejam bem, João traz uma característica importante de Jesus. Jesus mostra um Jesus que trabalhou com autonomia. Ele escolhia entre o povo, ele mostra Jesus escolhendo entre o povo aqueles que tinham condições, merecimento de receber a cura. Ele mostra um Jesus que tem um poder de utilizar as leis do mundo espiritual que para a época não era entendido e para muitos de nós hoje é considerado o quê? Milagre. Se eu não compreendo como aquilo é feito e eu não sei explicar, a quem eu vou atribuir? Isso é um milagre.
E João vai mostrar exatamente essa característica de Jesus, empregando as leis do mundo espiritual no mundo físico para proceder às curas e tudo o que ele fez. Ele vai mostrar um Jesus que está sempre conectado com Deus. Ele fazia as coisas e ele subia ao monte para orar. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem está com Deus, quem será contra nós? Perceberam? Ninguém conseguiu bloquear, barrar a missão de Jesus, mas tentaram. Os judeus tentaram matá-lo, tentaram prendê-lo, mas só o conseguiram no momento propício que estava escrito. Aí ele vai ser preso por ter sido delatado por Judas, vai passar por todo aquele calvário e vai acontecer o que a gente viu. Agora eu pergunto para vocês, imaginem se Pilatos, na hora do julgamento de Jesus, tivesse ouvido a esposa que disse, não te metes com esse homem porque ele é inocente, e tivesse libertado Jesus. O mundo seria como é hoje? Perceberam? Se nós tivéssemos escolhido não Barrabás, mas Jesus, o mundo seria como está hoje? Vejam, então são escolhas. Toda escolha tem uma consequência. Nós temos o livre-arbítrio, poder de escolha. E a gente escolhe e tem consequência. Mas eu vou retratar para vocês essa passagem com fidelidade do que está no Evangelho de João, e a gente vai conversando sobre cada passagem, porque tem ensinamentos maravilhosos, que nós precisamos compreender e sair daqui com esse entendimento, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, item 7, quando ele fala da fé raciocinada. Ele diz, o incrédulo é incrédulo porque muitas vezes você apresenta para ele uma situação ou uma informação de uma forma que ele não compreende. Aí ele diz, eu não acredito nisso. Mas quando ele crê, quando ele compreende, então o que ele vê, ele passa a acreditar. Isso chama-se fé raciocinada. Então João começa assim, ó. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Jesus, como os judeus, cumpria as tradições judaicas. Todas as festas, principalmente a festa das tendas, a festa da Páscoa, o Pessac, eles saíam das vilas, das aldeias e iam para Jerusalém orar no templo. E o que acontece? Jesus, então, vai para Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Então, existiam várias portas de entrada em Jerusalém que era cercada por uma muralha. Jesus entra por uma dessas portas, que é a Porta das Ovelhas. E junto dessa porta tinha um tanque que jorrava água natural, de uma fonte natural, aonde ao redor desse tanque se ajuntavam vários doentes, vários paralíticos, pessoas doentes de todos os níveis, desocupados, que ficavam ali esperando a cura, que acontecia de um fato interessante. Veja, esse tanque, esse nome Betesda, em hebraico é Bezata, e significa casa da misericórdia, casa da graça. Então o tanque de Betesda tinha um nome, é o local de misericórdia, local de graça, aonde aqueles que tinham fé buscavam ali obter uma graça. Como muitas vezes nós temos aqui no nosso planeta vários locais tidos como santos, onde você vai lá na peregrinação buscando conseguir uma graça. Em Jerusalém era esse tanque, em uma das portas, chamada Porta das Ovelhas. E piscina não tem o significado, não tinha o significado como nós temos hoje. Piscina, na época de Jesus para os judeus, vem de piscis, que era peixe. Era o local onde se criava peixe. Depois, com a utilização dos romanos para banho, esses tanques foram denominados piscinas, que tem a conotação que nós entendemos hoje. Então, aquele tanque que estava ali não tinha para os judeus o entendimento que a gente tem hoje, um local de banho. Era um local onde se criava peixe. Jesus entra ali e vai observar exatamente quem está ao redor dessa piscina. Quem está ao redor desse tanque. Veja, esse tanque trazia para os doentes, para os sofredores, uma esperança que muitas vezes não era conseguida. Porque João vai continuar
e vai mostrar como era processada a cura daquele que tinha oportunidade de se banhar naquelas águas. Amélia Rodrigues, no livro Dias Venturosos, ela diz assim, ó, em volta dessa piscina se reuniam todos os tipos de desenganados. Todos aqueles que procuraram na medicina da época cura e não conseguiram. Iam buscar onde? Na piscina. Ali se reuniam pedintes ociosos, vadios, exploradores, vendedores, ambulantes, observadores insensatos. Veja, em volta dessa piscina, nós tínhamos espíritos encarnados, ou seja, homens e mulheres que não tinham equilíbrio, não estavam em estado de harmonia, estavam de sofrimento. Ou era o doente, ou eram vadios, ou eram exploradores que queriam vender coisas para pessoas que iam para o templo. E ela diz mais, essa crença em estado lá do tanque era fruto de que em determinadas épocas, aquela água do tanque, ela era revolvida. E o primeiro que entrasse dentro do tanque seria curado. Agora você imagina como é que um paralítico vai entrar dentro do tanque sendo o primeiro. Imagine. Então João vai retratar isso daí e vai dizer assim, ó, dessa piscina jazia grande multidão de enfermos, de cegos, de mancos, de ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia do céu em certo tempo e movia a água do tanque. Ao um agitar a água do tanque, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Então, esse homem que Jesus vai encontrar, ele ia e vinha para esse local do tanque há 38 anos. Era paralítico. Imagine. Ele ia, não se curava, voltava. Ele ia no ano seguinte, e assim durante 38 anos. Na gematria, ou seja, na numerologia judaica, o número 38 significa transição, perseverança. Esse homem foi perseverante? Foi. Agora, ele teve fé. Amélia Rodrigues pega no livro Pelos Caminhos de Jesus e diz assim, esse homem já tinha perdido a fé. Mas, e todo ano ele ia, porque vai que cola. Vai que eu entro e consigo ficar curado. Esse homem já estava desenganado. Por quê? Ele precisava que alguém o pegasse nos braços e o colocasse dentro da piscina antes de todos os outros, para ele ser curado. Porque apenas o primeiro que entrasse na piscina era curado, quando a água era revolvida. Esse homem, segundo Amélia Rodrigues, já não tinha esperança nenhuma, mas mantinha a perseverança de todo ano estar ali à margem da piscina, esperando um milagre. Diz ela mais, à borda da piscina estavam muitas vezes homens e mulheres que iam para ali apenas para ver o que iria acontecer. Não precisavam da cura, mas iam para ver, e outros para explorar. Como já não se acredita, como você não tem fé, se você não tem fé, as coisas não acontecem. Porque a fé movimenta a vontade e movimenta o pensamento. Quando você movimenta a vontade e o pensamento, que são atributos do espírito, você consegue. Esse homem tinha perdido essa fé, mas mantinha a perseverança. Aí ela diz mais à frente, em dias venturosos, as criaturas desejam soluções sem esforço pessoal para os seus problemas, lucro sem sacrifício, resultados bons, distante do merecimento. Muitas vezes a gente quer as coisas, mas não tem o merecimento. Não é a hora, não é o momento. A gente às vezes quer se curar, mas quer se curar agora. Mas o momento não é agora. Você precisa passar por um período, às vezes, de purificação, de iluminação, de compreensão,
do que aquilo está querendo dizer para que você mude quando você ficar curado. Muitas vezes a doença traz para nós a revolta e traz para nós mais do medo da morte. Porque dependendo da doença, o médico pode chegar para você e dizer, olha, pela medicina dos homens, não tem mais cura. Reza. Reza para Deus e coloca nas mãos de Deus. Aí você que está doente, só resta duas situações. Uma esperar e a outra rezar. Não é verdade? E isso traz para o ser humano o quê? Aprendizado. Porque naquela angústia da cura, naquele desejo da cura, você começa a repensar a sua vida. E se você usa a razão e tem conhecimento espírita, você vai começar a dizer assim: o que é que essa doença está querendo dizer para mim que eu não vi ainda? Não é porque eu estou doente, porque o corpo está doente, o corpo em algum momento vai morrer. Todos nós vamos morrer algum dia. Mas o problema é, o que é que essa doença quer dizer para mim que eu não consegui enxergar? Onde eu estou precisando me curar, além do corpo? Porque as nossas doenças não estão no corpo, elas estão no perispírito. Quem não é espírito e nunca ouviu falar dessa palavra, perispírito é um corpo espiritual que envolve o nosso espírito, por isso peri, em volta de, e esse corpo tem o formato do nosso corpo físico. Quando a gente morre, o corpo físico se deteriora e quem fica é o quê? O perispírito, que é o corpo espiritual que a gente vai ter no mundo espiritual. Então, as doenças estão registradas no perispírito e do perispírito elas se refletem no corpo. Se você trata o corpo, mas não trata os perispírito, a doença desapareceu? Não. É por isso que muitas vezes as pessoas se curam de uma doença e a doença, pouco tempo depois, volta. Recidiva. Mas, doutor, eu me curei. Sim, ela voltou. Eu lamento dizer, mas a sua doença voltou. O senhor foi agraciado. Doença voltou. E aí você entra em desespero. De novo, passar por todo aquele procedimento, de novo, sofrimento. Vai. Porque ainda você não compreendeu o que é que a doença está querendo dizer para você. Ou seja, você não conseguiu se consertar do que era necessário para deixar de afetar o perispírito e o perispírito afetar o seu corpo. Esse conhecimento, os homens da época de Jesus não tinham. As mulheres da época de Jesus não tinham. Muitos de nós hoje não têm. A gente quer a cura, vai ao médico e espera que o médico opere o milagre. Através de remédios, através de tratamentos, de terapias, nós nos curemos. E muitas vezes não é isso que acontece. E aí entra o estado de depressão, entra o estado de angústia, entra os estados diversos que nós temos aí, e a pessoa começa a descer a sua imunidade, o seu padrão vibratório, e a doença se alastra numa velocidade muito maior do que aquilo que era esperado. Mas veja só, o tempo para esse homem, 38 anos, foi um fator modelador. Porque para nós o tempo ensina, o tempo formata, o tempo acalma, o tempo te faz olhar para frente e te faz olhar para trás. Jesus, então, relata a João, diz assim, lá no versículo 6, e Jesus, vendo este deitado, o paralítico, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe assim: queres ficar são? Veja, Jesus não pergunta, você quer ficar curado? Eu vou te curar. Ele diz assim, queres ficar são? Ele dá a oportunidade do homem meditar. O que é que você quer? Quer ficar são? Agora imagine um homem paralítico há 38 anos, vendo um profeta, chegar para ele e dizer assim, quer ficar são? Mas para ficar são ele tinha que entrar onde? Na piscina. E tinha que ser o quê? O primeiro. Jesus está falando com um homem que não teve a oportunidade de entrar na piscina. Nós teríamos fé de acreditar que seríamos curados? É assim, você está de brincadeira comigo? Você está perguntando se você quer ficar curado. Mas para ficar curado, segundo a tradução, eu tenho que entrar primeiro nessa piscina. Mas já entraram nessa piscina. Você chegou atrasado. Não é verdade? Chegou atrasado. Jesus, você chegou atrasado. Olha que coisa interessante. O homem, se a gente pergunta para uma pessoa doente, você quer ficar curado? Qual é a resposta que a pessoa diz? Quero. Na hora, não é? Olha o que o homem respondeu.
O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O homem não disse que queria ficar curado, sim. O homem contou a sua história. Perceberam? Tudo é tudo está completamente diferente daquilo que a gente espera no mundo físico. Você quer ficar curado? Quero. Não. Eu vou dizer assim: olha, eu estou há 38 anos aqui, não tem ninguém que me carregue. E ele vai contar a história dele para Jesus. Aí Jesus diz assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Só isso. Percebam a característica diferente. O homem não diz que quer, ele conta a história. Jesus olha para aquele homem, investiga o perispírito e a vida dele. E percebe que já tinha chegado o momento dele ser curado. Porque se ele não tivesse o momento de ser curado, Jesus ia curá-lo? Não, porque não podia derrogar as leis. Então ele estava no momento de ser curado. Quando ele fala aquilo, Jesus olha para ele e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então Jesus, diferente da tradição, ele não pega o homem e leva para dentro da piscina. Ele não pega o homem e toca no homem. Ele não usa nenhum elemento da natureza para curá-lo, como, por exemplo, usou o barro, nem o sopro, nem nada. Ele dá uma ordem. Levanta-te, pega o teu leite e anda. Agora me diga uma coisa. Um paralítico, na beira de uma piscina, sabendo a tradição judaica, que era rígida e como era, vê um homem no meio da multidão, dizer para ele assim: levanta, pega o teu leite e anda. Nós acreditaríamos nele? Sim ou não? Não, né? Não. Porque o homem ia perguntar assim: quem é você? Você veio de onde? De onde tu tem poder? Você é Deus? Os judeus tinham um respeito, tinham, não, têm um respeito tão grande por Deus, que eles não pronunciam o nome de Deus. O nome de Deus judaico é de apóstolo us, é dus. Não pronuncia o nome de Deus. Agora imagina um homem chegar no meio de uma multidão e dizer assim: levanta, pega a tua cama e anda. E tem mais, era um sábado. O sábado para os judeus é sagrado. Não se faz nada. É contra a lei. Jesus, então, promove a cura, sem o homem entrar na água, dando uma ordem pelo poder da palavra, num dia de sábado. Ele curou e contrariou a lei judaica, rígida. Isso não é algo que traz para nós o ensinamento? Quando a gente tem fé, existem barreiras para nós? Não existe. Nenhuma barreira. Aí vejam o que acontece. Amélia Rodrigues pega essa passagem no livro Dias Venturosos e ela diz assim: Jesus acercou-se daquele homem e trouxe para ele o que ele havia perdido em 38 anos. O quê? A fé. Fé vem de fides, que é fidelidade. Fidelidade de quem a quem? Do homem a Deus. Ele trouxe a fé. E ela chama Jesus de homem luz. O homem luz havia olhado para aquele paralítico e percebido que ele tinha merecimento de ser curado. E trouxe para o interior daquele homem a fé que ele havia perdido por 38 anos de decepção. Vai e volta do mesmo jeito. Vai e volta do mesmo jeito. Vai e volta do mesmo jeito. Agora vamos colocar isso para nós. Será que nós teríamos essa persistência? Fé? É assim, por que, pai, a gente está doente e está sofrendo, sofrendo, sofrendo. Por que o senhor não me leva logo? Não é? Por que o senhor não me tira daqui e não me leva logo? Eu não tenho paciência de esperar. Mas às vezes a cura está a um passo, a 1 milímetro à frente. E você não tem a paciência de esperar. Aí João relata o seguinte: logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele era um dia de sábado. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a tua cama. Ele tinha que ficar deitado ali o sábado inteiro, sem fazer nada. Isso significa o seguinte: qual é o dia que a gente tem que trabalhar e o dia que a gente tem que descansar?
Para o trabalhador do bem de Deus, tem sábado? Tem domingo? Tem segunda-feira? Não tem. Mas para o preguiçoso, para o ocioso, para o reclamador, para o rebelde, todo dia é dia de sábado, não é? Você chama ele para trabalhar, vamos fazer a campanha do que? Não, não, mas hoje eu estou ocupado, hoje eu vou sair para pescar, vou fazer isso. Sempre tem uma desculpa. Você chama para o passe, vamos trabalhar. Não, hoje eu não estou bem, né? Hoje não vai dar, não, fica para a próxima. Vamos assistir a palestra? Não, mas assistir a palestra é muito demorado, 1 hora assistir. Não, não vou. Para mim não tem efeito nenhum. Tudo que o palestrante vai falar, eu já sei. Não é? Eu já sei, então não preciso estar aqui. Então, para o preguiçoso, e a Amélia Rodrigues reflete isso, é sempre dia de sábado. Para o fariseu, fanático, rigoroso, o dia de sábado era um dia sagrado. Não podia fazer nada. E quem contrariasse a lei sofria os rigores das penalidades da Torá. Por isso os fariseus disseram: você não pode levar a tua cama, fica aí. Mas o homem pega a cama e vai embora. Vejam, o homem, ao pegar a cama, ele diz assim: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Então ele estava cumprindo, ele estava sob o magnetismo de quem? De Jesus. Toma o teu leite e anda. Eu vou obedecer, ele me curou. Ué, eu estou de pé aqui, eu estava todo encaquilhado algum tempo atrás. Então eu estou sob o magnetismo de Jesus. Aí o que acontece? João relata, perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Muitas vezes a gente fica tão ligado, focado naquilo que quer, que esquece quem ajudou. O paralítico lembrou de Jesus? Gravou a fisionomia de Jesus? Não. Porque ele estava focado em quê? Nele. Quem é Jesus? Mostra o homem que te curou. Aí ele olha para um lado, olha para o outro. Cadê o homem? Cadê o homem? Quando a gente está focado só em nós esquecemos quem nos ajuda. Nós esquecemos e muitas vezes somos ingratos. Porque a gente se cura e esquece de agradecer. Quantas vezes a gente recebe uma graça e esquece de agradecer? Esquece de retribuir. Quantos de nós chegamos aqui no centro, doentes, buscando auxílio, foi atendido no atendimento fraterno, depois passou por passe, desobsessão, aí depois ficou curado, o que é que ele fez? Foi embora. Não é? Ué, não vai retribuir nada? E o que acontece muitas vezes é pior, porque a pessoa vai embora e a doença volta. Melhor ou pior? Pior. Uma coisinha, não. Algumas pessoas têm problema dúvida. Carregar a cama seria como um trabalho também. Era entendido como trabalho. Carregar a cama, fazer qualquer coisa no dia de sábado era considerado trabalho. E como era trabalho, não podia ser executado. Você não podia cuidar dos animais, você não podia dar água para os animais, você não podia fazer nada. O dia de sábado é dedicado exclusivamente ao descanso, ócio. Faz nada. Se você fosse visto fazendo alguma coisa, você incorreria as penalidades da lei. Por isso que Jesus faz da ordem e os fariseus admoestam. Você não pode levantar sua cama, não sabe, porque você levantar a cama, você está fazendo um trabalho de tirar a cama dali e levar para algum lugar, ou para sua casa ou para outro lugar. É um trabalho. Tranquilo? Veja. Então, o que acontece? Quando o homem é curado e olha para trás e não percebe Jesus, vocês acham que Jesus esqueceu do homem? Mas o homem esqueceu de Jesus. Isso significa, nós queremos ser curados, queremos, mas esquecemos de nos doar. Mas Jesus não esqueceu. Sabe por quê? João vai relatar lá na frente assim, ó. Depois de um tempo, Jesus encontra o homem no templo. Os fariseus não estavam interrogando ele? Quem é o homem que te curou e que te mandou levar a cama porque nós queremos prendê-lo? Ele encontra no templo. Agora vejam o que acontece no diálogo entre Jesus e o ex-paralítico agora.
e disse-lhe assim: Eis que já estás são. Estou vendo que tu estás são andando, né? Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa. Olha o alerta. Não peques mais. O pecado, para o judeu, não tem o significado que nós, dos ocidentais, temos, que é o pecado de você errou, vai para o inferno. O pecado para os hebreus, para os judeus, é errar o alvo. Quando eu erro o alvo, eu não posso acertar de novo. Se eu erro, eu não posso me corrigir? Posso. Então, não é um castigo. É um erro. Ele diz assim, não peques mais. Ou seja, não faça o que você fez anteriormente para que aquela doença que te vitimou não te vitime de novo. Só que ele tinha nascido paralítico. Se ele tinha nascido paralítico e não foi nessa encarnação, quando foi? Só pode ser em épocas anteriores. Mas os homens da época de Jesus não compreendiam isso. Por isso que os judeus consideravam aqueles que vinham com deficiência como impuros. A mulher que sangrava era impura, aqueles que tinham deficiência mental eram impuros e eram afastados da sociedade. Mas ele continua. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Ele agora lembrou de Jesus. Ele agora viu Jesus. E foi dizer para os judeus: quem me curou foi esse aqui. Jesus então põe os judeus a meditarem, porque ele agora começa a trabalhar um outro problema. Não é mais a cura, é a cegueira do entendimento da literalidade da lei. Por que nós não devemos trabalhar no sábado? Foi Moisés que escreveu isso. Isso não veio de Deus. Isso não está nos 10 mandamentos. Isso foi Moisés que escreveu para controlar os homens ignorantes e rudes da época dele. Mas está na Torá. E se está na Torá, é sagrado. Então Jesus vai questionar para os judeus: até hoje o meu pai trabalha e eu trabalho também. Quem de nós não trabalha? Veja, mesmo no dia de sábado, quando nós estamos em casa, trabalhamos ou não trabalhamos? Serviço de casa tem fim, não é? Você faz as refeições, você lava os pratos, logo em seguida, refeição de novo. Você limpa a casa, 30 segundos, 1 minuto depois, está cheio de poeira de novo. Não é verdade? Então nós trabalhamos sempre. Alguém consegue deixar de pensar? Nós estamos trabalhando sempre. Você está quieto, sentado assistindo televisão, mas está pensando: amanhã eu tenho que fazer isso, daqui a algum tempo eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que ajudar, eu tenho que lavar a casa, eu tenho que botar roupa para lavar, eu tenho que fazer aquilo outro, e assim vai. Então nós estamos trabalhando ou com as mãos ou com a mente sempre. E Jesus diz: tem dia exclusivo para você parar de trabalhar? Não. Aí Amélia Rodrigues, aliás, antes de Amélia Rodrigues, Humberto de Campos vai dizer assim: nós vivemos na Terra que é um hospital. E nessa Terra nós temos uma doença, que é o pecado, e nós temos um remédio. Qual é o remédio? O evangelho. O pecado é o erro, é errar o alvo. Eu erro o alvo, o que significa errar o alvo? Descumprir a lei de Deus. Quando eu descumpro a lei de Deus, eu erro o alvo. Quando eu erro o alvo, eu entro em perturbação. Quando eu entro em perturbação, eu preciso de remédio. Onde está o remédio? No evangelho. Agora, remédio é bom para se tomar? Tem remédio amargo, não tem? Remédio para curar, ele é amargo. Só que eu não quero tomar o remédio. Porque o remédio implica para nós, no campo moral, uma transformação. É fácil eu me transformar? É fácil eu mudar? Não é fácil. A gente ouve na filosofia se falar: vamos fazer a nossa reforma íntima. É fácil fazer reforma íntima? É fácil você mudar uma pessoa que tem um vício? Não é. É um processo e longo que exige paciência, perseverança, carinho, amor, paciência. Muitas vezes você explode, muitas vezes você desiste e fala: eu vou desistir. Não quero mais saber dessa pessoa. Ela pode continuar. Existe um ditado nordestino que diz: pau que nasce torto, mas moralmente isso é errado. Porque se você olhar o campo moral da doutrina, pau que nasce torto se endireita.
Desde que você tenha paciência, dedicação, perseverança, porque senão, quantas vezes a gente tem na família um ente querido que nos dá dor de cabeça, não é? Um filho, uma filha, um neto, uma neta, um primo, uma prima, que é considerado aquele fora da curva, que só dá dor de cabeça. Você orienta, 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 e ele sempre faz a coisa errada. Você fala com ele, fala, fala, e ele entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele comete as coisas erradas e quando erra, corre para quem? A mamãe e para o papai. Não é verdade? E mamãe e papai não podem abandoná-lo. Vai ter que apoiá-lo, corrigi-lo. Meu filho, você errou. Eu vou te apoiar, mas você tem que aprender. Mas esse aprendizado traz dor para nós. Porque quando acontece isso com um familiar, com um amigo, ou quem quer que seja que está próximo de nós, para nós auxiliarmos, nós vamos ter que nos abdicarmos de alguma coisa. E essa abdicação, essa dedicação exige esforço e exige sofrimento. E esse sofrimento não é bom nem para quem está sofrendo e nem para quem está do lado. Basta a gente ter na família uma pessoa com uma doença ou com vício, por exemplo, de álcool, de droga. Você sofre quem está com o vício e sofre todo mundo que está junto. Aí Humberto de Campos diz, olha para o Evangelho e vê as luzes do Evangelho e traz para dentro de você. Só que o Evangelho, para a gente compreendê-lo, nós temos que entrar no espírito da letra, do que Jesus quis ensinar. Senão a gente vai ficar em cima das parábolas e em cima das ilustrações que Jesus fez para que todos nós compreendêssemos. Por isso nós estamos estudando aqui. A cura. Aí vem agora Kardec. Pega essa passagem do paralítico da piscina, pega lá no capítulo 15 e vai explicar sobre a ciência espírita essa passagem. Como é que se processou a cura que Jesus fez? Ele deu uma ordem. Levanta-te e anda. Como é que isso aconteceu? Para todos nós que não compreendemos, isso é o quê? Um milagre. Mas nós espíritos não acreditamos em milagre. Porque o milagre é algo que está acima da lei da natureza. É algo extraordinário que eu não compreendo, e por eu não compreender, eu designo aquilo de milagre. Aí Kardec vai pegar e vai dizer assim, lá no capítulo 14, item 31 da Gênesis, porque ele agora está no 15, os espíritos explicam que existe no universo um fluido chamado fluido cósmico, que é a matéria primária de tudo que existe no universo. Os espíritos pegam esse fluido espiritual e, por utilização da vontade e do pensamento, eles transformam esse fluido espiritual e substituem as células doentes do doente, células ruins, por células sadias. A nossa célula tem um campo vibratório espiritual também. É fluido. Ele pega aquele fluido da célula doente, tira a célula doente e coloca uma célula sã. Mas ele alerta, esse processo de substituição não é igual para todos. Alguns, essa substituição, esse processo de cura é rápido. Para outros é mais demorado e para outros é muito mais demorado. Então, às vezes eu venho aqui para a casa espírita, venho tomar o passe, receber o passe, que é uma transfusão de energia, que vai e que pode iniciar um processo de cura, dependendo do meu merecimento, mas esse processo de cura é lento. Você vai passar por uma sessão, 2, 3, 4, e você vai. Como você vem para cá esperando um milagre e não se cura, o que você faz? Depois da 10ª sessão, você abandona. Então ele alerta, esse processo de utilização do fluido espiritual, do fluido cósmico universal transformado pelos espíritos, que agem sobre o perispírito, transformando as células doentes em células sadias, é a explicação científica do processo de cura. Aí na questão 909, ele vai indagar os espíritos. Como é que a gente vence as nossas más inclinações? É fácil vencer? Aí o espírito diz, sim. É muito fácil. O que falta é vontade. É o motor, a energia que bota para frente. Quando eu quero uma coisa e eu não tenho vontade, eu alcanço? Não. Eu quero passar no vestibular. Quero passar no Enem agora, não é nem vestibular, é Enem. Eu quero passar no Enem no final do ano, mas se eu não estudar, eu passo? Não. Se eu não tiver vontade de sentar 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas por dia e estudar, eu consigo ser aprovado? Não. Não consigo. Agora transforma para a parte moral. Eu estou doente e quero me curar. Se eu não tiver vontade de me curar,
e persistir, eu vou me curar? Não vou. Aí eu vou ficar esperando o milagre que os materialistas falam. Aparecer um Jesus da vida para dizer assim, eu vou te curar de imediato. E não acontece cura de imediato. A cura é um processo. É um processo para o espírito e é um processo para quem está aplicando. Para uns é mais rápido, para outros não é tanto. Vejam que coisa interessante. Quando Jesus estava com os apóstolos passaram 3 anos com Jesus, aprendendo essas coisas do mundo espiritual. Tinha alguns apóstolos que andavam junto de Jesus. Por exemplo, João, Pedro e Tiago. Pedro e Tiago e João eram os apóstolos que tinham mais mediunidade. Tanto é que eles estão na transfiguração do Tabor, eles estão no Getsemane, Jesus vai orar e manda que eles fiquem orando e eles vão dormem. Eles estão na cura da filha de Jairo, estão na cura de Lázaro, eles estão sempre presentes, eram os médios mais potentes. Mas Pedro, mesmo estando junto com Jesus e vendo o que Jesus fez, e sabendo que ele era o profeta, quando Jesus é preso, o que é que ele faz? Ora, eu estou junto de Jesus, passo 3 anos com ele vendo, e na hora da aprovação, o que é que eu faço? Nego. Mas Jesus sabia disso, da fraqueza do homem, que não abandona Pedro. Tanto é que Pedro se recupera, cai em si, chora, mas se recupera. E veja, quando Jesus morre, Pedro vai fazer o que Jesus fez. João, Pedro e João, certa tarde, estavam subindo a escadaria do templo de Jerusalém para ir orar. Na entrada do templo tinha um paralítico que pedia esmola. Os paralíticos tinham por tradição não poder olhar no olho de quem era são. Era proibido, porque eles eram considerados impuros. E um impuro não podia olhar para um puro. O que é que o paralítico faz? Dá-me uma esmola. Pedro para diante dele e diz assim, olha para mim. O paralítico diz assim, dá-me uma esmola. Não olha, porque ele deve estar na entrada do templo. Se ele fosse pego pelos fariseus olhando, ele seria condenado. E responder, dá-me uma esmola. Aí Pedro diz de novo, olha para mim. Aí o paralítico olha para ele. Ele diz assim, não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te, anda. Não foi o que Jesus fez? Foi. Ele não viu? Viu. Ele lembrou de Jesus, ele lembrou da negação de Jesus. Aí ele agora disse assim: agora eu vou testar se o que Jesus fez eu posso fazer. Ele não faz o que nós somos deuses, vós sois deuses, deixe brilhar a vossa luz, vós sois o sal da terra. Aí ele diz assim: levanta-te e anda. O paralítico levantou e andou? Não. Levantou e andou. Começou a transformação do corpo do paralítico e o paralítico levanta estupefato. Como é que isso aconteceu? Levanta curado. Levanta e vai embora. E Pedro ali tem a certeza de que o que Jesus havia falado era verdade. Tanto é assim que quando Jesus encontra Pedro em Cafarnaum, num certo momento em que ele cura aquele paralítico que desce pelo teto, lembram? Jesus estava pregando para todo mundo, tem um paralítico que não conseguia entrar onde Jesus estava para ser curado. Os homens que o conduziam falaram assim, vamos subir no teto, tirar o telhado e descê-lo. E Jesus cura aquele homem. Aí depois que termina os trabalhos daquele dia, Jesus vai para a margem do lago Genezaré, do mar da Galileia. Vai vir orar. E Pedro, depois que termina de despedir, de mandar todo mundo embora, vai ao encontro de Jesus e flagra Jesus chorando, diz Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino. Aí ele pergunta para ele assim, mestre, tu passaste o dia curando, fazendo bem. Quantas pessoas tu levantaste a alma com a tua palavra? Quantas pessoas tu curaste? Mas tu estás chorando. Por quê? Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro,
Lembra daquele homem que eu curei, paralítico? Sim, mestre. Lembra? Ele subiu pelo teto, desceu pelo teto, tu o curaste. Ele agora está num boteco, bebendo e com mulheres da vida. Vai voltar a doença ou não vai? O que é que eu quero com a cura? Aliás, vamos perguntar assim. Nós estamos aqui no caminhando para Jesus, não estamos? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que que eu saí de casa num sábado à noite e eu estou sentado aqui? O que é que eu quero? Porque se eu não tiver uma resposta, eu vou estar cumprindo apenas uma convenção, como muitas outras religiões co-irmãs têm. Você assim, domingo eu vou para o culto. Aí você senta lá, ouve, depois pega o livrinho, bota debaixo do braço e vai embora. Adiantou alguma coisa? O que que eu estou fazendo aqui? O que que eu quero sentado aqui, no caminhando para Jesus, trabalhando aqui, saindo de casa, se eu podia estar fazendo todas as outras coisas, tantas outras coisas? O que é que eu quero? O que é que eu preciso? Qual é a cura que eu preciso? Qual é? O que é que eu estou buscando? Porque senão, eu vou sair daqui, quando eu passar os portões do caminhando para Jesus, a primeira pessoa que pisar no meu pé, o que é que eu faço? Né? O que é que eu faço? Chegar em casa, alguém vai falar alguma coisa atravessada, o que é que eu faço? Mas eu não estava no centro? É. Aí nós trazemos para cá. Aí Pedro continua conversando com Jesus. E Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas? O que é que ele responde? O que é que ele responde? Eu te amo, mestre. Como é que tu me perguntas se eu te amo? Eu te amo, mestre. Aí Jesus para, em silêncio, e deixa Pedro meditar. Aí ele pergunta o quê? De novo: Pedro, tu me amas? Aí ele responde. A primeira ele tinha dito, eu esqueci. Pedro, tu me amas? Aí Pedro fica em silêncio. Claro que eu te amo, mestre. Tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Aí ele pergunta, dá um tempinho para Pedro meditar. Aí pergunta, não, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, de novo, mestre. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu estou contigo, darei a minha vida por ti. Aí ele diz, apacenta minhas ovelhas. Aí ele pergunta de novo, dá um tempinho para Pedro meditar. Pensa, tem certeza? Não quer pedir ajuda nos universitários? Não quer passar a vez? Aí ele pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, mestre, agora ele chorando. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Tu conheces o interior de cada um de nós. Tu sabes que eu te amo. Aí ele diz, apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar? É cuidar, zelar, ter atenção, ter acolhimento. Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro vai se tornar aquele que é a pedra fundamental da igreja de Jesus. Porque quando Jesus vai embora, Pedro funda a Casa do Caminho, que vai atender os necessitados nos moldes do que nós fazemos hoje nas casas espíritas. Ele vai atender os doentes, os sofredores, desvalidos. Ele vai dar alimentação, vai atender as coisas do corpo e vai atender as coisas do espírito, promovendo curas. Aí o que que nós tiramos disso? A cura precisa nos transformar. A cura precisa estar dentro de nós para que todo dia nós nos transformemos e mudemos. Porque senão essa cura não tem valor nenhum. Essa cura não se processa em nós. E nós estamos aqui exatamente para buscarmos uma transformação. Porque nenhum de nós vai querer voltar ao plano espiritual pior do que veio. Ninguém vai querer retornar. Nós temos, cada um daqui tem uma missão em casa, no trabalho, no centro espírita, na comunidade. Essa missão não precisa ser uma missão de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco. É a nossa missão. E nós vamos sair vitoriosos se a cumprimos com dignidade, lealdade e fidelidade a Deus, a Jesus.
mesmo sofrendo, mesmo caindo. Quando Jesus mandava os apóstolos pregarem, ele dizia: entra na cidade e nas casas. Se te receberem, transmite a mensagem. Mas se não te receberem, o que tu faz? Sacode a poeira do pé, dá meia volta aí, vai embora. Porque quando eu digo shalom, a paz seja convosco, se você está em paz, você recebe a minha paz. Mas se você não está em paz e você rejeita a paz, volta para quem? Para mim. E quem vai ficar mal? Você. A paz seja convosco. Por isso ele pregava: quando fores pregar, em toda casa que entrares, dizei Shalom Aleichem. A paz seja convosco. Se a paz está comigo, eu estou em paz, eu estou emanando paz. Se eu transmito a paz, quem está precisando de paz recebe a paz e se equilibra. Mas se quem está em guerra não consegue receber a paz, ela vai fazer o quê? Bate e volta. Não é o que acontece muitas vezes no passe? A pessoa entra, a pessoa diz assim: ó, pense em Jesus e faça uma oração. Mas a pessoa não faz, não mentaliza. Ela recebe a energia? Não. A energia bate e você não está receptivo. Repulsa. Por isso, Jesus curou o paralítico da piscina e o paralítico não compreendeu no primeiro momento, não gravou Jesus, mas depois no templo viu olho no olho. Agora veja o seguinte: quando a gente olha olho no olho com Jesus, nós nos transformamos ou não? Lembram de Públio Lentulus? Emmanuel vai procurar Jesus, encontra Jesus no finalzinho da tarde, fala com Jesus e Jesus diz a ele: senador, tu queres ficar comigo agora ou nos encontrarmos daqui a milênio? O que é que ele escolhe? Milênios. E Emmanuel veio encarnando, encarnou o escravo Nestório, aí naquela coleção de há 2000 anos, tá certo? 50 anos depois. Está lá escrito, ó. Ele vem encarnando, até o momento que chegou agora. Agora vejam a diferença. A esposa dele, Lívia, com a filha doente com lepra, porque eles saíram de Roma e foram para Israel, para Galiléia, porque ela estava com lepra e era excluído. Ela, por ouvir a empregada que era cristã falar de Jesus, ela acredita em Jesus. Para onde ela foi? Ascendeu, foi embora. E ele ficou. Perceberam a transformação? A cura, como se processa? A cura para Emmanuel levou séculos. 2000 anos ele está aqui ainda conosco. A cura para Lívia cumpriu a missão e foi embora. O que é que nós queremos? Que cura nós queremos? É a nossa escolha. Por isso, nós estamos aqui sentadinhos, no lugar que nós precisamos estar, ouvindo o que precisamos ouvir, com as companhias espirituais que nós precisamos, para que nós nos iluminemos, para que nós nos transformemos, para que nós sejamos diferentes, para que nós retornemos ao mundo espiritual com a missão cumprida. Muita paz a todos, Jesus os abençoe e que nós não esqueçamos do que nós queremos de Jesus, porque Ele sabe o que Ele quer de nós. Ele sabe. Um abraço a todos. Eu anotei algumas coisas aqui do que o nosso amigo falou, o Ranieri. Uma das coisas agora, já no final, ele falava sobre as reencarnações de Emmanuel, né? O Chico Xavier, ele se passou no ano 2002, no dia que o Brasil foi pentacampeão. E ele, antes de partir, ele disse que teve a visão de que o Emmanuel já estaria reencarnado no interior paulista no ano 2000. Então, ele hoje estaria com 25 anos e que ele viria com a missão cristã, não obrigatoriamente espírita, mas com a missão cristã. Então, vocês vejam o espírito do nível de Emmanuel com a missão cristã, o que é que ele não vai trazer para nós aqui, né? Outra coisa é o seguinte, ele falou também dos milagres que as pessoas tinham como milagres e era basicamente a manipulação de fluidos, do fluido cósmico universal, né? Que isso não era entendido e se dizia como um milagre, né?
No ano de 1979, eu estava fazendo minha pós-graduação em Florianópolis. E aí eu fui picado por um bichinho que não existe aqui, que eu saiba, eu nunca ouvi falar dele aqui no Nordeste, chama-se borrachudo. Pois bem, isso me trouxe um processo alérgico terrível, 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 que eu passei, assim, aí eu procurei a farmácia, tomei um antialérgico e isso aí deu um colateral. Eu passei 36 horas ininterruptas com um soluço. Imagine, é um negócio muito chato, né? E eu lá frequentava um centro espírita e esse centro, entre muitos outros médicos, tinha um médium que recebia o médico e operava curas. Aí eu decidi, eu vou fazer uma consulta lá. Eu não falei nada, não comentei nada, cheguei lá calado, ele já foi direto aqui no meu abdômen e mexia assim e tinha um ajudante lá dele com um bloquinho de notas, caso ele precisasse passar alguma coisa para ele anotar, e estava com um copo d'água, ele botava a mão naquela água, mexia aqui, mexia, mexia, mexia. Eu cheguei no centro, depois de 36 horas, como eu disse, de soluço ininterrupto, não deu uma palavra, ele já foi direto. Eu saí de lá já sem problema nenhum. Depois eu tive lá para falar sobre isso e ele disse que estava tendo um coágulo no meu diafragma e estava provocando esse soluço e que ele retirou aquilo mas não deixou o espaço fazendo. Ele substituiu com células do laboratório espiritual, que o nosso irmão falava aqui, tá? Ele também falou de pessoas que chegam aqui no centro precisando de um atendimento, doente do espírito, e passa por atendimento fraterno, passa por uma sessão de paz, passa por um tratamento, ficam bons e vão embora. São os preguiçosos, né? Ontem eu vi uma definição sobre preguiçoso, é aquele que acorda bem cedo para ter mais tempo de não fazer nada. É interessante. Esqueci. Pois é. É, O, Nesse centro aqui, tem vários cursos, né? Um deles é o curso de oratória. Esse curso de oratória, todos os cursos aqui são ministrados 2 vezes por ano. Esse curso de oratória habilita as pessoas a virem à tribuna, né? Ou para fazer a prece, ou para dirigir, ou para ministrar a palestra, né? Pois bem, nesse curso eu fiz, está com uns 2 anos, foi o que me habilitou a estar aqui. A, a, a pessoa que ministra esse curso, excelente, excelente oradora da casa, ela diz uma coisa na última aula, ela disse, olha, depois, se você tiver na presidência da tribuna dirigindo os trabalhos, depois que o palestrante acabar a palestra dele, você vá lá e acrescente mais coisas, diga mais coisas. Então veja o que é que o soldado desocupado quer no quartel, como eu comecei. Veja a saia justa que o Ranieri me botou hoje, né? Então só tem para dizer a ele, Deus te abençoe e volte a casa várias vezes. Vamos ouvir a palestra, perdão, a prece final. Boa noite. Mestre amado Jesus, bons espíritos de luz que aqui se encontram, nós só temos a agradecer por esse banquete de conhecimento, de amor, de fraternidade, de paz, de luz, de bênçãos caindo sobre nós. Que possamos, Jesus, refletir sobre tudo isso, nos dando a oportunidade de levar o bem para todos. E assim sendo, Jesus, que a gente possa receber tudo o que há de bom, para que a gente, primeiramente, cure nossa alma, nosso espírito e, consequentemente, nosso corpo. Assim sendo, eu passo a palavra para o nosso irmão que dirige, para que ele possa dar por encerrada a primeira parte dos trabalhos de hoje, desta noite. A palestra não se encerrou aqui, não. O Ranieri nos deu uma tarefinha de casa, que nós pensássemos o que é que nós estamos fazendo na casa espírita, o que é que nós estamos buscando aqui hoje no Caminhando para Jesus.
Que a paz de Deus fique com todos. E eu peço que as pessoas permaneçam nos seus lugares esperando a chamada dos passos. Que Deus nos abençoe.